caros alunos do curso técnico em manutenção automotiva da disciplina eletrônica. Hoje nós vamos ministrar a aula 3, que é o professor José Macena Dantas, e vamos continuar com nossas atividades aqui do médio técnico. O assunto de hoje é transistor de junção bipolar, o TJB, né? Vamos falar sobre funcionamento, curvas, transistor, identificação de terminais, polarização, ponto, reta de carga e os diversos circuitos lá de polarização. E ele funcionando como uma chave e uma fonte estabilizada, nós vamos falar ao longo da aula. Transistor bipolar, TJB, é um dispositivo semicondutor composto por 3 regiões de semicondutores dopados. Tem a base, tem um coletor e o emissor, né? Separados por 2 junções PN. A junção PN entre a base e o emissor tem uma tensão de barreira, chama ali de VO, né? De 0,6 volts ou 0,7 volts, que é um parâmetro importante do TJB. Contrariamente ao transistor de efeito de campo, que é o TEC, o FET, no qual a corrente é produzida apenas por um único tipo de portador de cargas, elétrons ou lacona. No TJB, que é o transistor de junção bipolar, a corrente é produzida por ambos os tipos de portador de cargas elétrons e laconas. Daí a origem do nome bipolar. Então, o transistor de junção bipolar, temos o NPN e o PNP. Então, existem 2 tipos de transistores. Você vê na figura aí o comportamento dele. O transistor que tem coletor, base e emissor, e no meio, na base, no caso ali está um portador P, né? Então, o tipo NPN consiste em 2 regiões, N separado por uma região P. Então, nós temos o gráfico lá e o sentido das correntes dele. O tipo PNP consiste em 2 regiões P, separadas por uma região N, que é a região central. A figura representa os seus respectivos símbolos esquemáticos. Então, funcionamento. O transistor de junção bipolar opera em 3 modos diferentes. Tem o modo de corte, que é o modo de amplificação linear, e o modo de saturação. A figura mostra os 3 modos de operação de um transistor aí do tipo NPN. Então, a curva do transistor. Então, a figura mostra as curvas características IC, que é a corrente do coletor, versus VCE, que é a tensão coletor-emissor. Está sinalizado aí em vermelho nessas linhas aí. Esse é um transistor NPN de junção bipolar. Então, os transistores de junção bipolar são muito importantes no mundo da eletrônica. São bastante utilizados em outras demonstrações, especialmente como amplificadores nos circuitos analógicos e como interruptores eletrônicos nos circuitos digitais. Temos aí nessa figura a polarização. Temos arranjos de transistor, podem ser base comum, emissor comum ou coletor comum. Sempre você observa aí que quando tem a entrada do sinal, você vai ter também a saída. Então, entra um sinal através de um dos pontos, né, dos arranjos aí que foram definidos. Por exemplo, no lado esquerdo aqui, um coletor comum. A entrada do sinal entre base e coletor e saída do sinal do circuito de emissor. No circuito em base comum, a base é o ponto comum, do qual partem e no qual chegam sinais. A entrada de sinal entre emissor e base e a saída do sinal entre coletor e base. No circuito que nós temos aí, emissor comum, a entrada do sinal entra na base e emissor, e o emissor é ligado à terra, sendo que dele partem 2 correntes, e nele chega uma terceira, que seria aquela que eu identifico, que é o IDE. Então, você vê aí na figura o comportamento desse circuito. No coletor comum também, na saída você tem um coletor, é ligado à terra, sendo que dele parte apenas uma corrente, que é o IC, que une-se a IB, constituindo a terceira corrente, que escoa pelo emissor, o IDE. Isso no coletor comum.
Então, nessa figura você vê detalhadamente o ponto quiescente e essa reta de carga. Essa linha vermelha é chamada de reta de carga. A região de saturação é quando o VCE é praticamente zero, ou em torno de zero. E aquela região é chamada de saturação. Na região aí de corte, se a corrente for em torno de zero, ou quase zero, ou zero mesmo, então já está dizendo que ela está cortando a corrente. Então ali é a região de corte, o VCE ele é o valor máximo. E no meio nós temos a região linear, que é a região de operação. Entre os dois, região de saturação e região de corte, o transistor trabalha ali com segurança. E ali no meio tem um ponto que é chamado de ponto quiescente, ou ponto Q. Então todo transistor de junção bipolar, o fabricante ele já determina as características de cada componente, em saturação, em corte e em operação. Se o transistor funcionar como chave, nessa figura aí, você vê que tem uma alimentação e ela, quando está no corte, a corrente é zero e a tensão é máxima. E na saturação, a corrente do emissor, do coletor para o emissor, ou VCE, é zero, e você tem uma corrente máxima, que é a tensão da fonte dividida pela resistência do coletor. E aí você vê a reta de carga e o funcionamento. Se você for montar uma fonte de tensão estabilizada e quiser ter um nível de sinal estabilizado, vai ser preciso montar essa fonte aí. Por exemplo, o regulador série é na realidade uma fonte de alimentação regulada e mais sofisticada em relação a os reguladores que utilizam apenas diodo Zen. Então o diodo Zen ele vai atuar aí apenas como elemento de referência, enquanto que o transistor é o elemento regulador ou de controle. Observe que o transistor está em série com a carga, daí o nome de regulador série. Vocês estão vendo aí que tem um diodo Zen, tem um transistor, tem a carga e você pode usar isso aí também em vários tipos de componentes eletrônicos, vários equipamentos também. Aí tem uma fonte mais sofisticada, mais real, de tensão estabilizada, de 12 volts com mais 12 volts. Então nós temos uma entrada aí, por exemplo, 110 volts de um transformador, ou 220 volts em corrente alternada, e temos uma saída em 12 volts de 1 ampere nos dois lados. Normalmente se vende no comércio esse transformador, que é também chamado de center tape. Aí tem um exemplo bem claro, usando capacitores, transistores e diodo Zen. Esse aí é uma fonte de tensão estabilizada de 12 volts mais 12 volts. Muito usual em equipamentos eletrônicos. Muito obrigado, tenham bons estudos, né? E que Deus abençoe a todos.